Em menos de 24 horas, a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro passou de promessa a escândalo. Não foi um ataque da oposição, não foi uma reportagem surpresa, foi o próprio candidato quem acendeu o rastilho. No palco, ao microfone, com câmeras apontadas para ele. O que aconteceu no dia 5 de agosto de 2026 vai ser lembrado por muito tempo, e não pelos motivos que o PL gostaria. Um anúncio que deveria unir o bolsonarismo acabou expondo suas rachaduras mais profundas. A briga interna que não para, o vice cercado de acusações gravíssimas, o dinheiro público que sumiu sem explicação e uma fala sobre as próprias filhas que chocou o Brasil inteiro. Esta é a história de como, em um único dia, Flávio Bolsonaro conseguiu criar mais problemas do que seus adversários criaram em meses. Durante meses, Flávio Bolsonaro repetiu a mesma mensagem em entrevistas, eventos e aparições públicas. A vice da chapa seria uma mulher. Não era só um desejo, era uma estratégia. As pesquisas eram claras, o candidato tinha um problema sério com o eleitorado feminino. E colocar uma mulher ao lado dele era a forma mais óbvia de amenizar essa rejeição. Por isso, o nome da vice virou uma das apostas mais aguardadas da pré-campanha. Os nomes que circularam eram pesados. A senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, chegou a ser convidada diretamente por Flávio. Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, também entrou nas conversas. Júlia Zanata, bolsonarista de primeira hora, aquela que usa a tiara característica e foi uma das primeiras a declarar apoio à candidatura, também apareceu como possibilidade. As apostas eram tantas que chegou a parecer certeza. Seria uma mulher. Mas aí veio a realidade dos bastidores. O PP decidiu permanecer neutro na disputa presidencial e Daniela Marques foi junto. O Republicanos também ficou de fora. O União Brasil não embarcou. Um a um, os partidos do Centrão foram se retirando da mesa de negociação e as opções de vice feminina foram sumindo junto com eles. Sem aliança partidária para sustentar o nome, Flávio ficou sem saída. O que veio a seguir foi uma manobra de bastidor que poucos esperavam. Segundo relatos que chegaram à imprensa, o senador Rogério Marinho era o favorito pessoal de Flávio para a vaga. Marinho tem peso político, trânsito no Congresso e poderia equilibrar a chapa. Só que o nome foi vetado, não por Flávio, mas pelos coordenadores da campanha que operam a partir dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e o empresário Figueiredo. Com Marinho fora, sobrou espaço para uma articulação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que abriu o caminho para o nome que ninguém imaginava. Alfredo Gaspar, deputado federal de Alagoas. A chapa estava definida. 2 homens, mesmo partido, 0 aliança com o Centrão. E um vice que, menos de 24 horas depois, teria suas acusações mais graves expostas para o Brasil inteiro ver. O isolamento da candidatura de Flávio nesse processo diz muito sobre o estado do bolsonarismo em 2026. Sem Tarcísio de Freitas, que preferiu não se desincompatibilizar do governo de São Paulo para disputar a presidência agora, o PL apostou no filho mais velho de Jair como candidato natural. Mas natural não significa fácil. Flávio não empolga o Centrão da mesma forma que o pai empolgava em 2018 ou 2022. Falta o carisma populista. Falta o histórico de confronto institucional que mobilizava a base mais radical e falta a capacidade de atrair partidos maiores para a coalização. O resultado foi uma candidatura que chegou ao dia do lançamento da chapa sem ter conseguido fechar aliança com nenhum partido além do próprio PL. PP neutro, Republicanos neutro, União Brasil neutro. O bolsonarismo vai para o primeiro turno sozinho.
e com um vice que ninguém fora do círculo interno queria. O evento de lançamento da chapa foi montado com cuidado. Lideranças femininas do PL foram convidadas para compor o palanque. Entre elas, a senadora Damares Alves, a própria Tereza Cristina e outras aliadas. A ideia era transmitir uma mensagem de unidade e de respeito às mulheres, mesmo com a vice sendo um homem. Era para ser um recado simbólico. A gente valoriza vocês, mesmo que a chapa seja masculina. Flávio Bolsonaro foi ao microfone e começou bem. Falou da economia do cuidado, um conceito que discute o trabalho não remunerado feito principalmente por mulheres. Cuidar de filhos, de idosos, de pessoas dependentes. Chegou a citar que esse trabalho representaria cerca de 8,5% do PIB brasileiro se fosse remunerado. Parecia que a fala iria em uma direção sensível e progressista para os padrões do bolsonarismo. Aí, ele virou a chave. Muitas vezes, na grande parte das vezes, quem tem que tomar conta dos idosos são as mulheres. Eu fiz 2 filhas exatamente para isso. Quando eu ficar velhinho, eu vou ter quem vai tomar conta de mim. As mulheres são assim, são família, são coração, são sentimentos, são sensibilidade. A fala caiu como uma bomba. Flávio Bolsonaro é pai de 2 meninas, de 12 e 14 anos de idade. E no mesmo discurso em que tentava conquistar o eleitorado feminino, ele disse em público que as concebeu com a função de cuidar dele na velhice, não como profissionais, não como mulheres independentes, como cuidadoras domésticas futuras. A internet não perdoou. A comparação com o pai foi imediata. Jair Bolsonaro ficou famoso pela frase em que disse ter dado uma fraquejada ao gerar uma filha mulher, como se o nascimento de uma menina fosse um tropeço. Flávio não disse exatamente isso, mas a lógica por trás das 2 falas é a mesma. A mulher tem um papel predefinido, e esse papel não inclui ter carreira, projetos próprios ou vida independente. Inclui cuidar dos homens da família. O que torna a cena ainda mais reveladora é o contexto. Flávio fez esse discurso no mesmo evento em que deveria demonstrar sensibilidade ao eleitorado feminino, com lideranças mulheres ao lado, em um momento em que sua campanha precisava, mais do que nunca, convencer as brasileiras de que ele as enxerga como algo além de cuidadoras. O tiro saiu pela culatra de um jeito que vai ser difícil de explicar. Para completar o cenário, faltou uma pessoa no palanque, Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama, que é um dos ativos políticos mais valiosos do campo bolsonarista, especialmente entre o eleitorado evangélico, simplesmente não apareceu no evento. A ausência foi notada por todos, e a justificativa oficial chegou pela fala da senadora Damares Alves. Michele não veio porque está fazendo comida para o marido. Tentamos trazer ela. A resposta, ironicamente, reforçou exatamente o problema que a campanha tentava esconder. No mesmo dia em que Flávio dizia que as mulheres nasceram para cuidar de idosos, a aliada mais próxima de Michele explicava que ela estava em casa preparando o jantar do ex-presidente. A imagem era difícil de ignorar. Mas Michele não ficou em silêncio por muito tempo. Horas depois do evento, ela publicou nas redes sociais uma mensagem que o Brasil leu nas entrelinhas. Ela desejou votos de sucesso à chapa e então agradeceu. E aqui está o trecho que todo mundo interpretou como alfinetada. A todas as mulheres de bem que corajosamente colocaram os seus nomes à disposição para a vaga. Em outras palavras, ela reconheceu publicamente as mulheres que foram preteridas. Não atacou Flávio diretamente. Seria um suicídio político dentro do próprio campo. Mas deixou registrado para quem quisesse ler que ela sabe o que aconteceu.
e que as mulheres que se dispuseram a disputar a vaga merecem reconhecimento, mesmo que tenham ficado de fora. O contexto dessa tensão vem de longe. Nos meses anteriores ao anúncio, a relação entre Michele e Flávio foi marcada por confrontos que chegaram à imprensa. Em uma ocasião, Michele chegou a acusar publicamente o enteado e seus aliados de desrespeitá-la. Ela se opôs a articulações conduzidas por Flávio em estados como o Ceará. E quando a pressão para que ela mesma fosse a vice cresceu, aliados do PL sinalizavam que essa seria a melhor saída para os problemas da campanha. Ela resistiu. Por quê? Segundo relatos que chegaram à imprensa, os motivos são práticos. Michele não acredita que teria protagonismo em um eventual governo de Flávio. Ela prefere construir um projeto político próprio e concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Parece um caminho mais sólido do que embarcar em uma chapa cheia de incertezas. Em caso de derrota, ela estaria associada ao fracasso. Em caso de vitória, provavelmente seria mantida à margem das decisões. De qualquer forma, a conta não fecha para ela. O resultado é que a campanha do PL entrou em campo sem seu principal ativo feminino ao lado do candidato, e com uma série de ruídos que os adversários vão explorar até o fim. Menos de 24 horas depois de ser anunciado como vice, Alfredo Gaspar viu suas acusações mais graves vazarem para a imprensa. E o que veio à tona é grave. Desde março de 2026, tramita no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime apresentada pelo deputado Lindbergh Farias e pela senadora Soraya Tronic. O documento descreve uma acusação de estupro de vulnerável, o crime que, no Brasil, ocorre quando há relação sexual com pessoa menor de 14 anos, independentemente de consentimento. De acordo com a denúncia, Alfredo Gaspar teria mantido, anos atrás, um relacionamento com uma adolescente de 13 anos. Esse envolvimento, segundo a acusação, teria resultado em uma gravidez. A criança nascida dessa relação teria sido registrada em nome da avó materna para ocultar tanto a identidade da vítima quanto a do responsável. Além disso, o documento aponta que Gaspar teria oferecido pagamentos à família da jovem para comprar o silêncio, valores que, segundo diferentes versões dos relatos, variaram entre 70 mil e 470 mil. A Polícia Federal analisou os elementos apresentados e, em abril de 2026, pediu ao STF autorização para abrir um inquérito formal. O pedido foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso, que solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de decidir. O caso segue em andamento. Alfredo Gaspar nega tudo com veemência. Em nota ao STF, ele classificou as acusações como falsas, levianas, covardes e abjetas, e afirmou ser casado há 36 anos com o único amor de sua vida. Ele também afirma que a acusação é uma retaliação política motivada pela sua atuação na CPMI do INSS, onde pediu o indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Para tentar rebater publicamente as alegações, Gaspar divulgou um vídeo ao lado de uma mulher adulta que, segundo ele, é a pessoa citada na notícia-crime. Nesse vídeo, ela nega ser filha dele. Só que a senadora Soraya Tronic entrou em campo para desfazer a versão. Ele apresentou outro caso que nada tem a ver com a denúncia. Estamos tratando de uma possível filha de 8 anos, cuja mãe tem 21 hoje. Façam as contas. Se as contas estiverem certas, a mãe teria sido adolescente de 13 anos quando a criança foi concebida. Exatamente o que a denúncia descreve. O STF ainda não decidiu se abre ou não o inquérito, mas a acusação está lá, com relatoria em andamento, e o candidato a vice-presidente da República vai ter que responder sobre isso a cada entrevista.
a cada debate, a cada aparição pública até outubro. As acusações sobre a vida pessoal de Alfredo Gaspar não são as únicas que cercam o vice. Há também uma questão de dinheiro público, e essa envolve o Tribunal de Contas da União. Em abril de 2026, o TCU abriu uma auditoria para apurar o destino de 6,2 milhões em emendas parlamentares enviadas por Gaspar ao município de São José da Laje, no interior de Alagoas, uma cidade de cerca de 20 mil habitantes, localizada a 100 quilômetros de Maceió. As transferências foram feitas no formato das chamadas emendas PIX, que permitem o envio direto de recursos às prefeituras sem vinculação prévia a obras específicas. O problema identificado pelos auditores é técnico, mas de consequências sérias. Após receberem os recursos, a administração municipal transferiu o dinheiro da conta específica da emenda para outras contas do município. Esse movimento comprometeu a rastreabilidade dos recursos, ou seja, ficou impossível acompanhar para onde o dinheiro foi depois que saiu da conta original. 3 emendas foram analisadas, em valores de 1,6 milhão, 443 mil e 4,1 milhões. O TCU concluiu a fase inicial da auditoria e encaminhou os resultados à PF, à CGU, à PGR e ao STF para avaliar eventuais responsabilizações. Com base nesse relatório, Lindbergh Farias apresentou à PGR um pedido de investigação contra Gaspar. A PGR arquivou o pedido, afirmando não haver elementos mínimos que indicassem participação direta do deputado nas irregularidades. A defesa de Gaspar diz que as emendas foram enviadas dentro da legalidade e que eventuais problemas na execução são de responsabilidade da prefeitura, não do parlamentar. Vale pontuar com precisão: o TCU não acusou Gaspar diretamente de desvio. O foco da auditoria recaiu sobre a Prefeitura de São José da Laje, não sobre o deputado. E a PGR, ao arquivar o pedido de Lindbergh, disse explicitamente que não havia provas de participação de Gaspar nas irregularidades. Mas o fato é que 6,2 milhões em dinheiro público enviados por ele perderam o rastro. E isso, por si só, é uma pergunta que a campanha vai ter que responder. O timing também chama a atenção. O pedido de investigação de Lindbergh foi arquivado em maio. O anúncio de Gaspar como vice aconteceu em agosto. Nos dias seguintes ao anúncio, a sequência de eventos voltou a circular na imprensa, e a pergunta sobre o que aconteceu com as emendas voltou junto. Enquanto o Brasil processava as notícias sobre o vice, dentro da campanha do PL, a situação não estava muito melhor. Aliados que preferiram não se identificar começaram a dar entrevistas à imprensa relatando o que pensavam da escolha. Um desastre. A crítica central é estratégica. Durante meses, Flávio Bolsonaro esteve empatado ou até levemente à frente de Lula em algumas pesquisas. Parte desse desempenho era atribuída à reaproximação com Michele, que melhorou seus números especialmente entre evangélicos e eleitores mais conservadores. Com o anúncio de Gaspar e os escândalos que vieram junto, esse capital político começou a evaporar. A pressão dentro do partido para uma mudança de rota se acelerou. Vozes influentes passaram a defender abertamente que Flávio deveria substituir Gaspar e anunciar Michele como vice. O argumento era direto: com ela na chapa, haveria chance de recuperar o eleitorado evangélico, melhorar os números entre mulheres e recolocar a campanha nos trilhos. Sem ela, a campanha estaria desnecessariamente navegando contra a corrente. Mas a resistência a essa ideia vem de dentro. O entorno mais próximo de Flávio não quer Michele. E os coordenadores que operam a partir dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e Figueiredo, também não. As razões são parte estratégicas.
parte pessoais. Michele tem projeção própria, uma base de apoio que não depende de Flávio. E claramente não está disposta a entrar em um projeto onde seria uma peça secundária. O histórico de atritos entre os dois, que chegou a ser exposto publicamente, tornou a hipótese politicamente complicada mesmo para quem a defende. A própria Michele deixou claro, por meio de aliados, que prefere disputar o Senado pelo Distrito Federal. Esse caminho seria mais seguro. Mesmo que Flávio perca a eleição presidencial, ela teria um mandato garantido e uma plataforma para construir seu próprio projeto para 2030. Entrar como vice numa chapa que está em crise seria para ela trocar uma posição sólida por uma aventura de desfecho incerto. O resultado dessa equação é que a campanha segue com o vice original, com os problemas originais e com uma divisão interna que já chegou à imprensa. Em política, esse tipo de ruído raramente fica contido nos bastidores. A campanha de Flávio Bolsonaro ainda tem quase 2 meses até o primeiro turno, e cada um desses dias será vivido com 2 investigações abertas sobre o vice. No STF, o ministro Gilmar Mendes ainda precisa decidir se autoriza a abertura do inquérito sobre as acusações contra Gaspar. A PGR, que ainda não se manifestou formalmente sobre a abertura ou não do inquérito, no caso do alegado estupro de vulnerável, tem peso decisivo nessa equação. Se o inquérito for aberto durante a campanha, o impacto sobre a chapa será imediato e difícil de conter. No TCU, o processo sobre as emendas segue em andamento. Outros órgãos, PF, CGU, MPF, ainda podem se manifestar sobre os dados encaminhados pelo tribunal. Qualquer novidade nesse fronte vai reacender o debate sobre a idoneidade do vice. E há ainda a questão estrutural que nenhum anúncio resolve. A campanha perdeu a batalha narrativa sobre o eleitorado feminino antes mesmo de começar a disputá-la de verdade. Prometer uma vice-mulher durante meses e entregar uma chapa totalmente masculina, com um candidato a vice acusado de crimes graves, é o tipo de contradição que adversários exploram com facilidade. Flávio Bolsonaro construiu sua candidatura em cima do legado do pai e da promessa de renovação. Mas o dia 5 de agosto mostrou que, quando a pressão chegou, as escolhas feitas não foram de renovação, foram de sobrevivência política imediata. E sobrevivência política imediata raramente resulta numa campanha que empolga. O Brasil vai votar em outubro. Até lá, Alfredo Gaspar vai estar em todos os debates, em todas as sabatinas, em todas as entrevistas, e as perguntas que ficaram sem resposta no dia do anúncio vão continuar sendo feitas. Uma campanha que quer falar em decência vai ter que explicar semana a semana por que escolheu esse vice e por que manteve a escolha. Essa é a conta que Flávio Bolsonaro abriu para si mesmo em um único dia. E ela ainda vai vencer. Há um detalhe que resume bem o estado da campanha. No mesmo evento em que Gaspar foi apresentado como vice, ele disse ao lado de Flávio: "Ao seu lado, marcharei para transformar esse Brasil num lugar justo e decente." A frase ficou ecoando de um jeito que provavelmente ninguém na produção do evento calculou. Porque uma chapa que quer falar em decência vai ter que convencer o eleitorado de que a escolha do vice foi decente. E isso, a essa altura, é um argumento difícil de construir. Para a oposição, o cenário é um presente. Cada debate, cada entrevista, cada momento em que Alfredo Gaspar aparecer em público vai ser uma oportunidade de reacender as perguntas que ficaram sem resposta. O que aconteceu com os 6,2 milhões? O STF vai abrir o inquérito? Qual é a posição da campanha sobre as acusações? Flávio vai trocar o vice ou não? E enquanto essas perguntas circulam, o eleitorado feminino, exatamente o eleitorado que a estratégia da vice-mulher tentava alcançar,
vai sendo observado de perto. Se os números de Flávio entre as mulheres piorarem nas próximas pesquisas, a pressão interna para uma mudança vai aumentar ainda mais. E se aumentar, a pergunta que não quer calar vai ocupar espaço nas manchetes. Flávio Bolsonaro tem coragem de desfazer uma escolha que ele mesmo anunciou com festa? Ou vai carregar esse peso até outubro? Por enquanto, a resposta oficial é que a chapa está mantida. Mas em política, por enquanto, é uma frase que pode durar uma semana ou menos. O que o dia 5 de agosto deixou claro é que a campanha do PL entrou em campo sem estar pronta e que os próximos meses vão exigir respostas que até agora ninguém na cúpula do partido parece ter.